Certinho, né? Bom, uma boa noite a todos. O time de Minas agradece a presença de todos aqui conosco nessa agradável noite de Belo Horizonte, né? Iniciando aí nosso inverno aí, uma esquentadinha aí, o sol apareceu, isso é importante, né? Eu quero falar de uma coisa muito importante, antes de comunicação em obra, que para mim é mais importante que comunicação em obra, que é o tema da nossa noite. Chama-se segurança empresarial, segurança do trabalho, segurança das nossas atividades. Caso aconteça algum evento, nós vamos sair aqui à esquerda do banheiro feminino, ali vai ter uma porta e vai dar acesso às escadas. As escadas é que tem luz de emergência. E, se Deus quiser e a polícia deixar, essas luzes vão funcionar. Nós vamos sair até o térreo, né? Porque é uma coisa que ninguém nunca sabe onde é a saída, né? Mas eu já me certifiquei. Calmamente, vamos descer as escadas, vamos encontrar nosso ponto de controle, nosso ponto de encontro, perdão, será saindo da esquerda, tem uma vanzinha, um fast foodzinho ali, uma comidinha ali. A gente vai se encontrar. Bom? Alguém quer registrar algum incidente ou quase acidente, algum ponto de atenção, de segurança? Bem, podemos iniciar com nossas atividades com segurança? Vamos lá. Eu sou Ítalo, sou coordenador do MBA de Capital Growth da PUC Minas. Hoje é uma satisfação muito grande receber as pessoas que estão com a gente online, vocês que estão conosco aqui no presencial. É uma parceria muito bacana que a gente está construindo com a PhD Engenharia. Daqui a pouquinho tem pessoal da PhD querendo vocês lá conosco, lá como professores também, atuando, né? Levar problemas lá para os nossos alunos, para vocês conhecerem, saber como o pessoal está resolvendo, e vice-versa também, né? Problemas, as questões que vocês tiverem, também trazerem aqui para nós na academia. Eu entendo que esse encontro entre a academia e o mercado é fundamental para o desenvolvimento da engenharia, desenvolvimento dos contratos, desenvolvimento dos nossos projetos, das nossas obras, porque nós sabemos que as empresas, a rotina acaba, às vezes, não facilitando. Como que nós vamos resolver problemas? É tudo muito repentino, momentâneo, rápido, para ontem. Não tem muita versatilidade para a gente pensar, elaborar e resolver problemas. Eu espero que aqui na academia, né, especialmente na PUC Minas, a maior universidade católica do mundo e a maior universidade privada do Brasil, a gente tem essa honra, né, de fazer essa parceria com a PhD. Nós já tivemos o Pedro com a gente como professor, está sempre convidado, as portas estão sempre abertas. Né? E aproveitando, quero convidar o Pedro para estar com a gente aqui. Né? Para conduzir a gente aqui nessa jornada hoje. Vou controlar o tempo aqui para a gente fazer um bate-papo aqui em torno de 40 minutos, né, com as perguntas, tudo para ficar bem ajustado aí também no horário de vocês. Quero convidar a professora Luciana para compor a mesa com a gente, nossa professora do MBA de... Seja bem-vinda, professora, por favor. A professora Luciana também é trail run, né? Bom que ela me socorreu lá, que estava com o joelho lá, todo estourado, né? Tive alguém que me dá uma moral, né? Obrigado, professor, novamente. Quero convidar o Leonardo da PhD para estar com a gente. O Leonardo também está aí com o pessoal aí do MBA da PUC aqui, né? Convidar a professora Carolina Oliveira para estar com a gente. Seja bem-vinda, professora. E convidar também o Bruno, o Eduardo. Então, parei. Seja bem-vindo, tá bom? Fica à vontade. Vamos iniciar. Deixa eu só ter certeza aqui, para todo mundo aí na filmagem, né? O tema de hoje nós vamos falar sobre comunicação em obras. A gente se organizou durante a semana para trazer essa temática. O que a gente tem percebido é um exagero de tramitação de mensagens instantâneas, e-mails, documentos sendo gerados para lá e para cá, digitalização,
de atas e tudo, e a obra atrasada, a obra tem prejuízo, a obra acontecendo acidente, né? E não pode ser assim. A gente tem que ser produtivo. Nós sabemos que, infelizmente, o nível de produtividade, nós estamos ocupando ali 80ª posição, posição 80 ali, né? Às vezes está até abaixo de países que não têm a mesma perspectiva educacional que nós temos, e a gente está lá embaixo. Para a gente ser produtivo, a gente tem que comunicar bem. Para puxar essa noite de conversa, eu quero convidar o Pedro para se apresentar, né? E convidar o pessoal aí para a gente mandar abraço. Por favor, Pedro. Obrigado, professor Heitor. Obrigado aí, pessoal, né? Luciana, Eduardo, Leonardo, todas as pessoas aí online, né? Tem pessoas aí assistindo a gente, presenciais. Ana, que está aí apoiando a gente. É um prazer estar aqui, viu, Heitor? A gente... Primeiro, porque eu sou filho da PUC. Eu formei na PUC, né? Quem não sabe, sou engenheiro eletricista. Formei em 2007. Bem bom aí. No Corel, no famoso Corel. E fiz a primeira aula magna aí com o Ítalo, foi aqui, não lembro se foi nessa sala, mas foi aqui nesse prédio. Exatamente. Quando começou a pós, quando o Ítalo implantou, né, iniciou essa pós aí aqui na PUC, e aí eu tive a participação aí nesse primeiro momento. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Eu sou o Pedro Nery, sou CEO da PhD Engenharia, uma empresa de gestão e planejamento de obras, que atua no mercado industrial, com foco em elevar a cultura, elevar o nível de gestão dentro dos projetos, e a comunicação é uma grande ferramenta, se não uma das maiores ferramentas aí que a gente utiliza. E aí, hoje a gente está com esse time aqui, ó, time forte, né? Isso aí, para a gente falar disso. Queria a participação das pessoas, tá, gente? Quem tiver online aí, podem mandar as mensagens. A gente vai discorrer aqui algumas perguntas, mas vamos falar aqui que é uma troca de experiências, uma troca de informações do que a gente, de repente, vê muito na prática, com a experiência aqui da Luciana e da Carolina, de um mercado diferente, de um setor público, jurídico, mas também com a contribuição de vocês. Então, fazer um webinar aí ser realmente colaborativo, como o que a gente preza e o que a gente prega para que a gente tenha um bom projeto, que o Ítalo comentou. Não adianta aquele tanto de papel, tanto de mensagem, e a obra está indo mal. Então, a gente tem que trazer como que a gente, com comunicação, a gente pode melhorar isso. Tá? Leonardo Drummond, gerente de planejamento da PhD Engenharia, e Eduardo, né, somos nós aqui da PhD Engenharia, gerente também de planejamento, que atua aí, nas nossas operações, estão aqui convidados. Carolina Oliveira, professora aqui da PUC, né, designer de ambientes e gestora pública, então, o mercado aí, né, um pouco diferente do nosso, a gente atua muito no privado, tá, gente? E Luciana Silva, advogada, professora da PUC, especialista em direito público, né, administração contratual. Então, tem uma mescla aí de especialistas aqui muito interessante. E aí, gente, vou falar qual o tema. O nosso tema hoje é comunicação e gestão avançada nas obras. O caminho para uma engenharia mais eficiente, transparente e respeitada. E aí eu vou começar trazendo aqui um questionamento que puder me ajudar. Como que vocês acham que a gente pode transformar a prática da engenharia no Brasil através de uma união entre comunicação, gestão técnica, regulação e cultura de planejamento? Quais são suas? Como que a gente pode discorrer desse assunto? Fique à vontade, quem puder contribuir. Eu sempre acho que o registro tem que falar público. Mas aqui vai ser diferente. Eu sempre acho que o registro tem que falar público. Porque a gente sempre tende a ter um linguajar mais robusto e as pessoas acabam que nos ouvem com um certo temor reverencial. Assim, a gente é tranquilo, jurista
Nós somos muito acostumados com as mudanças repentinas, que é uma coisa que a gente não, depois que a gente chega em plano de direito, é uma coisa que a gente não acontece com a gente no externo. Então, assim, segurança jurídica é algo muito difícil no Brasil. Primeiro ponto. E pedir segurança jurídica é quase uma utopia neste país. Mas ele, pela própria estruturação dele, nós temos, eu fiz essa conta um dia, quando eu estava falando de estrutura de judiciário para os alunos lá na PUC, nós temos amanhã, a gente, fora os estados que têm feriado, amanhã nós temos o Congresso Nacional, 27 estados da federação, mais de 5.000 municípios produzindo leis ao mesmo tempo, sobre diversos assuntos que afetam o dia a dia. Ambiental, saúde, educação, diversidade, águas, tudo. Além disso, nós temos 27 tribunais estaduais, 5 tribunais federais, alguns tribunais superiores, fora a Justiça do Trabalho, produzindo interpretações sobre essas leis, que essas mais de 5.000 assembleias, esses mais de 5.000 poderes executivos estão produzindo a tanto tempo. Então, nós temos uma diversidade muito grande do ponto de vista de pessoas e de realidades que se reflete na diversidade muito grande de interpretação de legislação. Dito isso, comunicação entre as partes, quando a gente está, só que é um princípio nosso básico, que é o princípio da liberdade. E é engraçado que quando a gente fala de comunicação dentro dos contratos, isso é previsto. O contrato não é uma forma de comunicação, ele é uma materialização de uma comunicação entre as partes, uma proposta, uma conversa, de uma ajustamento. Quando eu comecei lá em 2009 a trabalhar com contratos, com engenharia, era muito curioso, porque era tudo feito no fio do bigode. O gente sempre estava lá, um gestor, conversava, tinha ali uma confiança, às vezes o mundo era menor, não tinha tanta forma de comunicar, era carta, ou era e-mail, quando tinha e-mail na obra, não tinha internet na obra, não tinha mais, assim, diário de obra na mão. E aí a gente precisam registrar as coisas, pessoal, vocês precisam fazer isso, para correspondente. Tal. Enquanto isso, o mundo foi se aprimorando do ponto de vista de celeridade de comunicação. WhatsApp, e-mail chegando na hora, o WhatsApp que chega no mesmo momento na sua cara. E isso a gente criou todo o monstro do processo de comunicação que o Ítalo falou. Com diversas comunicações, né, diversos níveis de comunicação. Eu, por exemplo, recebo demanda do Teams, eu recebo demanda do e-mail, eu recebo demanda de telefone, e gerir essa comunicação. E aí a gente chegou nesse excesso de comunicação que tem causado insegurança jurídica, efetivamente. E por que isso causa insegurança jurídica? Primeiro, porque nós temos um dever de boa comunicação para contratos. Está no Código Civil, de ficar horas falando do artigo para vocês, quem quiser procura depois tomando informação. Nós temos uma deferência atual, eu estou de uma lei que eu gosto de fazer, lei de segurança jurídica, uma lei para a segurança jurídica, que diz que contratos não deve haver intervenção na decisão dos contratos. Então, essa comunicação, quando ela é excessiva, ela não consegue demonstrar a intenção das partes. Muita comunicação, WhatsApp por cima de e-mail, e gestor por cima de taxa de obra, isso gera. Mas, quando a gente vai para o litígio, quando o jurídico normalmente entra, não deveria ser tratado normalmente entra, nós temos 2 desafios muito grandes. Tem os colegas aqui, o Roberto e a Renata, sabem muito bem disso. Primeiro é traduzir isso tudo numa história. Para qualquer pessoa. Eu estou falando de justiça, estou falando de arbitragem, estou falando de mediação, eu estou falando de dispute boards, estou todo mundo estudando, estou falando de comitês. Traduzir isso tudo, reorganizar e replicar a memória. Porque resolver uma disputa, ou auxiliar uma disputa, é replicar uma memória. Então, efetivamente, eu acho que nós, no afã de sairmos da fase da cultura do bigode, efetivamente fomos apavorados também pelo nosso excesso de dados, excesso de comunicação, né? O grande desafio nosso do século XXI é efetivamente processar informações com pessoas com danos mentais manifestos. Não vai poder falar isso de excesso de informações, hoje as pessoas têm doenças, elas ficam doentes pelo excesso de informação, medo do fomo, medo de perder informação e tal, estresse derivado, que eu quero dizer para vocês que hoje o direito se preocupa com
melhorar isso. Nós não somos avessos, a gente não quer emitir gigantes, 12.000 páginas de documento, trabalhar no processo com 12.000 páginas. Isso é impraticável na realidade hoje. Mas, e para que a gente consiga traduzir essa comunicação? O primeiro que eu queria deixar claro desse ponto de vista, que a comunicação ela é segura, ela traz uma segurança jurídica. Quando ela é bem feita, ela é ainda mais segurança jurídica. E eu asseguro para vocês que o que aconteceu na realidade vai se refletir nas decisões sobre aquela realidade, que é essencialmente jurídica. Então, cuidem da comunicação, cuidem das diferenças de comunicação, dos diferentes níveis, estabeleçam isso. A gente tem modelagens excelentes do ponto de estabelecer níveis de comunicação, contrato DIC, modelagem de contrato do SPIC, que tem na internet, inclusive. Usem esses modelos para que a gente consiga, que o jurídico deveria falar por último, mas está falando primeiro, ajudar vocês com essa multiplicidade errática de pessoas produzindo normas o tempo inteiro nesse Brasil, que é assegurado pela Constituição, é a regra do jogo, e é com isso que a gente... Legal, obrigado. E aí, pensando, né, daqui a pouco, mas vamos pensar lá na obra agora, vamos voltar lá para o projeto. O que vocês acham, né, como que a comunicação ela pode ser melhorada, né, o que pode fazer lá na obra, né, e aí, fiquem à vontade aí, que vocês podem falar, Eduardo. Então, boa noite a todos, boa noite, pessoal online. Obrigado aí pela oportunidade, Pedro. Quando a gente fala, né, de comunicação dos canteiros de obra, tem um ponto que é bem interessante, a gente bate muito, né, que é o sentido seguinte: muitos canteiros estão setorizados. Tem muito setor de segurança, qualidade, produção, planejamento, são setores. E muitas vezes eles não pensam no, assim, acho que a cereja do bolo é fazer a obra. Como a gente pensa muito em, olha, eu tenho que fazer a qualidade, eu tenho que fazer o planejamento, eu tenho que fazer a produção, mas ninguém pensa de uma forma integrada, realmente, nesse necessidade da obra. E aí, quando a gente fala de comunicação, eu trago até a minha reflexão, né? Assim, vou trazer até minha avó, a avó da avó, faleceu um pouquinho, e assim, ela falava o seguinte: meu filho, comunicação é um negócio. Temos 20 anos que eu estudo isso. E tem, assim, nesse período de 20 até 34, é interessante que a gente ainda falha, né? Mesmo falando em 20 anos, a gente ainda falha em se comunicar, né? E aí, respondendo a sua pergunta, é assim, poxa, como que a gente traz a questão da comunicação? Acho que a comunicação ela não é só um meio, mas existe um todo, né? Uma escutativa, ela é muito importante, né? Porque comunicação não é só você falar, você tem que ouvir também. Quantas vezes, né, uma reflexão para a gente já parou uma pessoa que está falando e chama WhatsApp. Como ele fala, não, beleza, é isso aí, tá tudo certo, né? Então, às vezes acontece. E também da comunicação, além da escutativa, a gente tem um pouco mais de empatia. E muitas vezes saber interpretar as pessoas, saber entender, realmente olhar no olho, né? Ele tete a tete ali, o negócio acontecer de um jeito mais orgânico, né? Mais empático, que todo mundo vai ganhar com isso. E confirmar também, que você já está falando um negócio com você está achando que já está falando A, mas é B. Exatamente. Então é bom você dar o feedback para ele confirmar. É isso mesmo, tal, pode. Então, estamos alinhados. Perfeito. Eu vou pensar, então, Vai lá. Aí você já vai para o lado aí. tudo que eu já queria trazer. Primeiro, agradecer, né, boa noite a todos e a todas. Então, O pessoal chegou aí agora. Presencialmente, queria agradecer a possibilidade de falar de comunicação em geral. Para mim é sempre um belo convite, né? E falar de comunicação em obras e trazer um pouco da minha experiência, tanto como gestora na gestão pública, quanto com o privilégio que eu tenho de estar em sala de aula, funcionando também tem esse privilégio, da gente também aprender com a experiência dos nossos alunos, né, que trazem diariamente no trabalho com duas disciplinas, uma é fazendo planejamento do início ao fim, e a outra é o Top Detalhes de Engenharia. Nas duas disciplinas, né, no curso de planejamento e BI, nas duas disciplinas são disciplinas que trazem exatamente os desafios que esses alunos têm na prática para a gente resolver juntos. Então, eu tenho esse privilégio e realmente a comunicação perpassa por todos os temas que eles trazem, como tema para a escrita dos papers ou planejamento, mesmo que esse não seja o tema principal deles. À medida que eles vão trazendo
a pesquisa deles, à medida que eles vão fazendo a investigação, a gente vai vendo que, no fundo, passa por problema de planejamento, de comunicação. E o que é esse problema na comunicação? Como que eu tenho um planejamento muito bem feito, usando toda a expertise ali do profissional de planejamento da sua equipe, usando softwares mais avançados, usando todo equipamento, tudo que é hoje disponível, mas como que eu faço transpor isso para a prática, lá para a obra, lá do campo? Então, esse tem sido o desafio que a gente... O que tem visto acontecer? Passa também por desafios contratuais, que a Luciana, né, já introduziu muito bem, que esse parte contratual, ela traz um escopo importante para poder a gente conseguir ali evitar alguns problemas, mas tem um desafio que não cabe no contrato, que é o desafio do dia a dia, né? Que são as mudanças que vão acontecendo e não são registradas de forma correta. É o desafio da comunicação desse grupo de planejamento que tem, às vezes, uma linguagem, uma formação extremamente refinada e técnica, mas que não chega no sujeito que está executando no campo. A gente tem características, assim, que a gente está um monte, né, gente? A gente tem características, às vezes, regionais, às vezes a gente tem um gestor que ele sai daqui, ele vai parar seu gestor, a gente vai ter uma linguagem regional que vai impactar nisso. E aí, por isso que eu quis falar logo depois da fala que o Eduardo trouxe aqui, a escutativa, né? O que é escutativa? Muitas vezes a gente pensa que é escutativa é a gente parar e falar assim, né? Numa reunião a gente fala aí da técnica, né? E a gente acha que o outro vai falar, e o papel do gestor, do planejador, não é esse, porque a gente tem que criar um ambiente seguro para que a gente tenha que o outro fale. E mais ainda, né? A gente tem que ouvir. Ouvir não quer dizer escutativa, não quer dizer que nós vamos aderir ao que o outro está trazendo, né? Mas é acolher com esse respeito, adequar quando for necessário. Então, quando eu trago, né, essas questões de regionalidade, às vezes equipes que a gente envolve aí pessoas de países diferentes, a gente vai ter obras que vão envolver pessoas, né, de vários países que são multinacionais, e a gente precisa pensar nos elementos culturais. Então, a escutativa é criar esse ambiente seguro, de respeito, né, com o outro, e criar elementos para que a nossa comunicação chegue. Então, a gente, né, e é o grande desafio que eu sempre falo para os nossos alunos, é esse. Você consegue explicar, né, para qualquer pessoa, mesmo que não seja da sua obra, qual que é o seu planejamento? E ela consegue entender minimamente? Porque, às vezes, parece que um bom planejamento é aquele inatingível, só eu domino. Ele não pode ser dessa forma. Se amanhã ou depois você desaparecer da sua obra, as pessoas que vão chegar, elas conseguem entender essas modificações. Então, a gente tem passo a passo, né, que a prática vai contando para a gente que precisa ser registrado, né, não só registrado, mas pensando em quem que vai estar ouvindo. Então, eu sempre coloco esse desafio, né, quando a gente está lá na disciplina de fazendo planejamento inicial ao fim, eu sempre falo isso, beleza, tá muito bacana, mas e aí? Né? Se amanhã ou depois um do grupo aí não tiver, e acontece muito, é muito bacana, né? Às vezes assim, trabalho em grupo, né? E aí o grupo, vocês conhecem como é que é, né? Qual a organização de cada um, enfim, com suas demandas do dia a dia, aí acontece do sujeito que fez o planejamento. Desapareceu, tá lá não sei aonde, tem marcado, tem obra, enfim, tá confuso horário. E aí, no dia da orientação, vem o sujeito que não fez o planejamento. E aí, teve um dia que recentemente aconteceu isso. Então, vamos pegar a documentação toda a gente já estava lá no dashboard. Aí eu falei, então, vamos pegar a documentação. E aí, a gente descobriu que não tinha registrado. Então, a gente não tinha no cronograma aqueles dados que estavam no dashboard. Como é que a gente ia saber? Né? Então, eu falei, gente, eu vou ter que pegar a internet desse grupo, a gente vai ter que trazer para todo mundo. Né? O cara desapareceu da obra, né, fictícia, mas sem registro a gente não consegue. Então, aquele material que o cara fez, né, aquele dashboard que ele tinha feito, visualmente ele estava muito bem feito, né, seguia as regras ali todas, técnicas falando, mas sem ele não era capaz de ser entendido aquele material, mesmo a gente consultando tudo. Então, esse exemplo está bem recente, né? Então, eu gosto de trazê-lo assim. E aí, a gente pensar também que a comunicação na obra, ela é interna também, mas ela também é uma comunicação externa. Isso é um outro ponto que eu queria trazer. Eu preciso comunicar com o meu grupo. Eu posso ter uma comunicação, fazer um planejamento muito bem feito, dentro do meu canteiro, e caso seja nada,
conversar com a comunidade externa. Seja uma obra que eu vou fazer no meu apartamento, de trocar os linhos do banheiro, que eu vou avisar para o meu vizinho, levar um bolinho para ele, falar que durante 3 dias vai ter um bolinho, seja grandes comunidades, né? Seja uma obra grande que vai causar impacto. A gente vê recentemente essa obra de melhoria viária de Nova Lima para Belo Horizonte, né? Acho que todo mundo deve estar de manhã, quem é aqui de Minas, inclusive, que é presa no trânsito hoje, porque eu moro em Nova Lima. Se a gente acompanhar esse movimento todo, né, que é uma grande obra de mobilidade viária, tem vários momentos de retrabalho por falta de diálogo com a comunidade em torno, né? Então, a gente põe tapume, tira tapume, porque não conversou com a associação comunitária ali do OBDE. Pode ou não pode fazer um viaduto passando no meio da mata do Jambreiro, porque não calculou que existe, ou calculou enfim, que existe comunidades tradicionais no raio de não sei quantos quilômetros que precisam ser consultadas e que existe algo dentro da legislação federal que prevê isso, tem protocolos para isso. Então, né, queria trazer esses 2 pontos, não vou me alongar muito, gente, professora, né? Então, vou ficar aqui a noite toda falando isso. Então, eu queria deixar esses 2 pontos. A gente pensar nessa comunicação externa, né, esse respeito à comunidade que está no entorno, essa comunicação interna, pensando num documento bem feito, mas um documento bem feito que a gente consiga, que não precise só de uma pessoa para poder entender esse documento, e respeitando todas as pessoas que vão estar compondo esse time, que todas elas consigam entender, e que se elas não conseguirem entender, que elas tenham um espaço seguro para dizer que não entendeu, né, e que possam fazer essa consulta ali com as suas lideranças. E, né, e assim, para esse primeiro momento, fechando que assim, a grande questão da comunicação do líder do gestor de planejamento, uma grande característica é saber dizer, mas eu também saber ouvir, né? É saber ouvir, mas principalmente ouvir o que não está sendo dito, o que não está lá no contrato, o que não está lá nos cartazes, no layout da obra, procurar o que não está dito, né, para poder resolver antes que algo dê problemas. Então, minha contribuição nesse primeiro momento é essa. Obrigado, Carolina. Eu queria complementar o que você falou, com um desafio que eu estou enfrentando pessoalmente num ambiente privado, enfim, mas é uma conhecida que foi contratada por uma grande mineradora para trabalhar numa operação extremamente relevante aqui em Minas Gerais. Você deve imaginar, ou é uma ou é outra. Fica aí, né? Ou é uma cidade e ela era PCD. Uma PCD de altíssima função, mas ela era PCD. E ela foi fazer treinamento de onboard, não conseguiu escutar. Mas ela foi contratada por PCD. E ela me relatou isso. Eu falei, olha, eu não sei como lidar com esse problema. Eu vou pesquisar. Carol, inclusive. Porque aí ela fala, se eu falar que eu não entendi, eu vou ser ainda mais PCD. E as pessoas vão me excluir ainda mais dessa ambiência de comunicação. Então, eu acho que o que eu queria complementar é que um dos nossos desafios hoje, a gente tem alguns, né? É tratamento de dados. Nós somos senhores do nosso tempo, né? Então, nós estamos no nosso utopia. O segundo é o que eu acredito, que no ambiente de tantos mecanismos, programas, inteligências artificiais, ganha quem é mais humano. A humanidade é muito difícil traduzida, essa escutativa é uma tradução de humanidade. E que nós estamos, cada vez mais, com esse regulatório, sujeitos a integrar pessoas diferentes. Políticas, saiu agora no normativo da União de integrar pessoas, mulheres, vítimas de violência doméstica nas obras públicas. Então, nós vamos ter uma pessoa com linguagem, por exemplo, super linguagem de violência extrema, que vai trazer problemas. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, esses 3 fatores, eles têm que ser colocados na nossa mesa, porque eles são desafios na nossa realidade, dentro da nossa geração, porque tem várias gerações, mas da nossa realidade e imperativos, como são leis determinando. Obrigado, Luciano. Eu vou chamar o Leonardo e eu vou trazer para vocês. Chegou agora, um desses. A gente tem uma mescla aqui de jurídico, vamos falar com educação, né? Professor público, e a gente atua no privado, né? Grandes mineradoras, siderurgias, indústria. E aí, eu vou falar para vocês qual que é a nossa missão como PhD em Engenharia, é promover e acelerar a comunicação para gerenciar melhor e para executar melhor as obras.
Senão a gente entra primeiro na comunicação. E aí, com esse intuito, eu queria que você trouxesse uma contribuição. Como que a gente faz melhor a comunicação nas obras, que é um problema que a Carolina falou, de nós estamos falando do jurídico, que está lá em outras esferas, nós estamos falando de stakeholders ali da comunidade, que é uma esfera também extremamente importante, e ainda tem uma esfera, que eu queria que você trouxesse contribuição, que é o pessoal que faz, que é o ajudante, que é o servente, que é o eletricista. Como é que a gente melhora a comunicação com essa turma aí, Léo? Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente, né? Com a questão de participação numa aula da PUC. Felipe deve estar aí, mandar um abraço para eles. Pedrão trouxe um ponto muito relevante, que eu acho que é muito complicado, trouxe também. Desafio meu e do Dudu no dia a dia, né? Levar essa comunicação para a conta, e eu vejo a turma de planejamento hoje em dia muito preocupada, né? E tem que estar mesmo, fazer um bom cronograma, fazer um bom planejamento, elaborar boas memórias de cálculo, ter um embasamento técnico naquilo que está sendo feito, mas muitas das vezes a gente abandona o mais importante, que são as pessoas que estão no centro. A gente usa na BHD o NPS, que tem a filosofia de pessoas ao centro, e leva isso para a ponta. Para falar com o encarregado, com o ajudante, né? Eu comecei como ajudante de obra, então para mim é muito tranquilo. Então, semana passada mesmo, estava dando treinamento para 10 dos encarregados, para a gente respeitar essas pessoas. O que acontece muito com o planejamento, eu falo para a população, o planejamento tem que sair do ar-condicionado. Quando ele estiver ali atrás do computador, na mão do planejador, o cara maravilhoso do Primavera, o cara maravilhoso do Projeto, vai dar errado. A única certeza que a gente tem é que vai dar errado. Então, a gente levando para a ponta, comunicando para a ponta, e ali calibrando, tendo um planejamento maduro, né? Um ambiente colaborativo, onde a gente traz no dia a dia, melhor o diálogo, melhor o comportamento das pessoas, tem um arcabouço melhor, né? Para entender o que está acontecendo na obra. E comunicação na obra, hoje a gente está falando, não é soft skill, né? Essa infraestrutura invisível, tá bom? O que acontece nas obras? Grupo de WhatsApp, como você deu exemplo, e-mail, é um contexto de muita informação e, às vezes, pouca informação para decisão, pouca comunicação clara e objetiva para quem precisa. Mas, sendo um pouco mais direto, a gente, respeitando as pessoas, quem está ao centro, quem vai fazer lá na ponta, quem já fez aquela obra mais de 10 vezes, igual, parecida ou similar, é onde a gente traz uma comunicação melhor, mais efetiva, e ganha assertividade no planejamento. Sem ter o planejamento do planejador, tirar o planejamento do ar-condicionado, comunicar com a ponta, onde a gente acredita que tem as melhores soluções e melhor efetividade no dia a dia. Obrigado, Léo. É exatamente isso. Se a gente não comunicar com quem faz, imagina se a obra vai acontecer. Aí vai precisar do jurídico, vai virar um cambalagem. A obra não aconteceu, e o que é o problema? Né? No final é isso. Então, acho que um grande ponto é que a gente tem que ajudar quem faz, quem vai botar a mão na massa para fazer. E aí, como? Com humildade, sabendo falar. Você comentou, né? Como não comunicar com essa pessoa? É uma pessoa que, às vezes, não tem vamos falar. Tem uma gramática institucional interna ali para conseguir criar o diálogo. Né? Tem dialeto. E aí, quando você fala em treinamento, mas quando fala em treinamento, é isso, né? É importante demais vocês falarem da igreja, porque eles promoverem treinamento, porque vocês estão formando uma gramática interna para esses colaboradores. E essa formação dessa gramática interna que vocês estão criando, para esse sujeito que trabalha com vocês, ela vai beneficiar tanto vocês, enquanto ele for funcionário, mas ela também vai beneficiar as obras de engenharia em geral, porque esse sujeito um dia pode sair dali, ele vai estar em outro lugar. Então, quando vocês investem nisso, é um fortalecimento da construção civil em geral, né? Porque você vai estar criando sujeitos que vão sair desse momento. A gente viveu muito tempo e ainda tem muito isso, né? Da Constituição está muito ligada a práticas tradicionais, né? Então, eu sempre fiz assim, eu aprendi, né, com meu pai, com meu avô, e essa prática ela é muito rica e a gente tem que escutá-la, inclusive, porque é ela que nos ensina, mas a gente precisa ter um avanço disso. Né? E esses treinamentos internos, eles são muito importantes para fortalecer esse sujeito, inclusive para esse sujeito virar para você e falar assim, aqui, mas eu sempre fiz assim, deixa eu ver que você está planejando. Se você está falando que eu vou fazer esses 5 dias, eu estou te falando que eu faço em 7. Então, não adianta você colocar lá no seu cronograma. É escutar essa experiência e também chegar, né? Cara, deixa eu fazer em 10, mas a gente pode chegar em 7.
e apresentar para ele novas perspectivas, novas tecnologias, né? É ter essa função, veja, até uma função social, né, da empresa, de fortalecer essa mão de obra, de qualificar essa mão de obra não só para a empresa, né, mas para o mercado em geral. Então, os treinamentos eles são fundamentais e é importante quando vem de alguém que tem o respeito, né, pela outra função. Só como contexto, tem lá o time que faz a obra, né, as construtoras, a gente entra como uma empresa de assessoria para assessorar para planejar melhor, para executar a obra melhor. A gente se coloca como botina suja. A turma hoje está sem botina suja aqui, mas é porque eles deixaram a botina suja. Mas a gente exatamente isso. É como que, né, de forma simples, tem botina suja, tem que ser simples. Comunica bem, né, e a gente tem uma metodologia que a gente chama LPS, Last Planning System, que é o Sistema do Último Planejador. É uma sigla bonita, mas o que é? Comunica com quem faz. Como que a gente comunica com quem faz? E aí entra o planejamento. E aí eu queria entrar um pouco no planejamento. Eu acho que, para nós aqui, é a alma quem norteia a obra, né? E a gente está falando de obra aqui, no PHD, mas é contribuição do impacto disso no jurídico, no público. E aí depois eu acho que deixar um pouco para o final, a gente entrar um pouco na parte educacional. Como que, né, o planejamento é a base para a gente e é ele que faz, a gente ensina como antecipar as situações. As pessoas, e nós brasileiros, não somos bons planejadores. Isso né, a gente tem aí artigos e mais artigos. E aí a gente entra com uma cultura de ensinar esse pessoal a pensar com antecedência. Pô, eu vou executar aquela base, a gente tem uma parte lá de 6 semanas na frente, tá? Olhar de 6 semanas, tem empresas que são 4 semanas. Como que daqui a 6 semanas, se eu vou fazer aquela base, o que eu preciso? Eu preciso de armação, tá bom? Eu preciso de liberação do ambiente, eu preciso de segurança, eu preciso de documento de qualidade, eu preciso de concreto na minha obra, eu preciso de EPI. E aí, a gente vai ajudando esse time que faz a obra a pensar. E aí, a gente ajuda eles a pensar e aí a gente começa a engajá-los na situação e com comunicação fluida, com fácil entendimento, né, desenhando da melhor maneira. Então, essa é a forma como a gente tem feito, né, que o Leonardo trouxe. Qual a visão sua da importância disso? Né, como que isso impacta lá o serviço público, né, as obras públicas, o jurídico, e aí, Eduardo, aí para quem está aí, né, pessoas presenciais online, entender, né, isso aí realmente faz diferença? Faz demais, né? Vou trazer 2 pontos, né? Antes aqui, quando você falou, achei bem interessante, você estava comentando, passou um filme na minha cabeça. E esse filme foi em 2017, eu trabalhei num estaleiro, né, que era a gestão gringa. Então, assim, se você não falasse inglês, você não conseguia se comunicar. Só que era uma gestão gringa no Brasil. E, assim, pouca gente, tem até estudos aí, algumas pessoas falam inglês no Brasil. Então, no final, uma obra de 5 pessoas, tinha uma equipe assim, de gestão de mais ou menos 30 pessoas e tinha que se comunicar com eles. Interessante que depois de um tempo, né, tinha os técnicos, aquele negócio todo, e aí o pessoal começou a se mudar. Então, o fiscal, que muitas vezes é indiano, chinês, alguns austríacos e tudo mais, e não tem um inglês tão legal assim também, né? Mas os caras faziam o que a gente chamava de mimics. Então, até depois de um tempo que eu saí desse estaleiro, quando eu falava inglês, eu até fazia muita mímica. Porque você aprende, né? Que aí você vai assim, aí, beleza, é isso e tal, e os caras entendiam. E aí, assim, um outro ponto, acho que bem interessante, né? Esse aspecto é que, assim, eu trabalhei em obras brasileiras que tinha menos complicação que essa obra, né? Mesmo assim, por questão de cultura, questão de entendimento, a língua, né, a fala era muito difícil. E na mímica, a gente conseguiu trabalhar muitas coisas, conseguiu pegar a obra quase no prazo por diversos motivos. Então, assim, isso eu acho que é um ponto de uma reflexão bem interessante. Eu faço de reflexões, né? Então, assim, eu acho isso muito legal. Quando a gente faz planejamento é o coração. A gente fala de uma obra, fala de um projeto, a gente vai com o coração, porque é ele que vai realmente dar o caminho da trilha, né? É o GPS, que a gente fala. Né?
Assim, né? E um ponto de planejamento, quando a gente, como fala assim, poxa, vamos fazer um planejamento, aí você analisa um planejamento, às vezes não é tão bom, um planejamento muito bom. Eu trato até um pouco, assim, o lado pessoal assim, da sociedade, como Augusto Cury, tem até um livro que fala, né? A ansiedade é o mal do século, né? E o ser o mal do século é um ponto bem interessante, porque nós somos ansiosos. Quando a gente faz planejamento, às vezes, por que a gente está fazendo um planejamento ruim? Porque a gente está sendo ansioso. E aí, o outro ponto, assim, brasileiro, é o seguinte: nós somos ótimos em fazer, nós somos péssimos em pensar. Planejamento é pensar. Pensar em estratégia, é parar mesmo, assim, poxa, vamos lá, vamos ver, e aí? E se der errado? E se der certo? Mas se mudar isso aqui? Se mudar esse lado aqui? Mudança, exatamente. E a gente, às vezes, a sociedade brasileira, digamos assim, não. É assim, vamos fazer desse jeito aqui, vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. E lá no campo a gente começa a bater, né? A bater de frente ali para acontecer da melhor forma. E aí, o planejamento tem que ver com o corporativo. Quando você tem uma cultura de ansiedade, né? Sociedade do lado positivo. Vamos chamar mais gente ansiosa para dentro da sala aqui, vamos investir, e aí não é o custo, né? É o investimento, em pensar, mesmo que seja há 3 meses, 2 meses para frente, ou seja 6 meses, mas vamos pensar o que pode acontecer. E aí trazer realmente a pessoa que faz. Né? O cara que estava a chave na mão, para ele dizer. Né? E tem um ponto também que a gente comunica, fala muito, né? Não, vamos fazer assim. Não, isso aqui você faz em 2 dias. Isso aqui você faz em 3 dias. Não, essa forma aqui é fácil. Mas quem está falando normalmente não é quem faz. Né? Tem isso. Né? Exatamente. Hoje eu ia ficar um link de como vai acontecer com 6 dias. E eu estava com um profissional que é menos experiente que eu. E aí ele falou, você pode fazer em 2 dias. Mas espaço a gente está fazendo. Eu falei, não, eu vou jogar isso para lá. Eu falei assim, porque é pior você falar que vai conseguir não conseguir, do que você falar que vai precisar de mais tempo. É mais sincero. Eu até pegando, e eu adorei essa estrutura aqui, uma estrutura invisível, porque o Ítalo me concedeu... O professor, eu também... O Ítalo me concedeu a honra de lecionar uma disciplina que chama Práticas Recomendadas a Acordos Normas do TCU. Então, assim, é tudo envolvido. E a gente acaba estudando muito, porque, feliz ou infelizmente, a discussão de produtividade, de claims, tudo ainda é experiente no Brasil. Assim, o trabalho da PUC em ter uma pós de claims, uma pós de gestão de contratos, é um trabalho pioneiro. Aqui somos pioneiros. E tem um texto que eu tenho, que é um livro em inglês, chama Construction Claims, um texto muito interessante na cadeia de produtividade, porque os americanos eles têm uma metodologia para quantificar o número de horas que a equipe dele desloca da operação para poder se comunicar com as outras pessoas, e eles cobram isso. Então, por exemplo, você tem que deslocar 5 pessoas da sua equipe para lidar com um determinado conflito, e as pessoas iriam produzir 1 hora, sei lá, 100, deixaram de produzir, eles cobram. Isso está incluso na cobrança. Então, tem incluso, você vê, eles estão tão aprimorados que eles cobram a comunicação. Então, eles cobram a comunicação. Eu tive uma experiência de trabalhar nos projetos de dados gazeiros da Transfer, e lá é uma modelagem pública de contrato, que se decidiu, em dado momento nesse país, que a gente precisava revitalizar a indústria naval com investimento público. No começo da década passada. E, para fazer isso, eles utilizaram os estudos de produtividade da Coreia do Sul, que tinha tido, então, assim, a indústria naval dos 2 países começou na mesma época. O Brasil sofreu uma instabilidade política, vocês podem chamar de qualquer coisa, mas houve uma instabilidade política na década de 70 e 80, se manteve a indústria, e a Coreia continuou. A Coreia é um dos maiores hubs navais do mundo. E que você pensou? Vamos colocar esses estaleiros perto da água, beleza? E vamos determinar que as empresas que eram estrangeiras, portuguesas, treinem os brasileiros. E aí? Então a gente está no mesmo lugar. E aí aquilo gerou uma confusão gigantesca, porque aí teve uma curva de produtividade de conteúdo local que não tinha precedente no Brasil. E aí o grande problema desses navios, eu juro que eu estudei isso, foi que a empresa não conseguia educar as pessoas.
não conseguia, porque eles falavam assim, não, mas tem gente que não sabe ler. Qualquer pessoa que for buscar a gente no sertão vai se deparar com são de submercação. Mas o nome e aí tiveram um problema do manifesto, foi viabilizado, teve atraso, muito, a gente foi publicar, e aí a gente cai nesse ponto de comunicação, que vai eu, de contagem, explicar para o juiz como se faz uma grazeira, porque o senhorzinho de Pernambuco não conseguia fazer uma compatibilização de placas no sentido que sabia ficar em pé. Então, assim, você imagina o efeito cascata. Para quem gosta de ler, o livro Monsagres, que eu amo, eu estou com ele aberto aqui, tem um trecho, uma letra de Feijão, que ele fala que o nosso grande gap de evolução acontece quando a gente consegue se comunicar para mais de 50 indivíduos, até 50 indivíduos, chimpanzés. Acho que a gente consegue se comunicar, e a comunicação, uma pessoa não consegue falar, uma audiência para 72 pessoas, mas várias pessoas bem informadas, falando para dois, tem uma progressão geométrica de comunicação. Então, isso não é novo, é a base da nossa sociedade, não como construída. Então, a gente tem a potencialidade, porque o trabalho que vocês fazem me parece que é excelente, é transformar isso para todo mundo. Facilitar o dia a dia da ponta. E o propósito, no final de tudo, nós estamos falando aqui de engenharia, né? No final de tudo é executar o projeto. Se vai ser metodologia, qual vai ser? Mas no final é a gente conseguir fazer no prazo, no custo, né? Fazer aquilo que a gente foi contratado. E aí eu queria, Carol, que você pudesse contribuir no setor público. Né? Como é que é? A gente fala um pouco aqui da realidade, como é que funciona? Não é muito diferente, né? O planejamento ele precisa ser real. E aí eu ia trazer a fala nesse sentido, da sua pergunta, que o planejamento ele não pode ser utópico, né? Como eu acho que os casos que o Luciano trouxe aqui, lá também trouxe, ele é interessante por isso. Ele não pode ser o que a gente gostaria que acontecesse. A gente precisa fazer um planejamento com a estrutura e com as pessoas que a gente tem. Então, nós temos que olhar para o nosso contexto para fazer esse planejamento mais próximo do real. É óbvio, né, que a gente vai fazer um planejamento mais próximo do real, sempre com uma perspectiva, né, aí a gente pode pensar em uma zona de desenvolvimento proximal, sempre uma perspectiva de que a gente não vai se contentar com o mal feito, com o que sempre foi feito, sempre trazendo algo. Né? Se o prazo é 10 dias na prática e eu gostaria de fosse 5, eu posso chegar em um prazo de 7. Então, é importante ele ser com real. Porque todas as vezes que a gente faz um planejamento que ele vem com perspectiva do desejo, só do ideal, vai cair em todas essas situações que a gente tem citado aqui, nos problemas. Né? Então, como que a gente evita isso? Fazendo esse planejamento dialogado. Né? E aí tem as metodologias todas que vão permitir isso. E acho que o Leonardo trouxe muito bem, é sair do ar-condicionado, né? Que é a perspectiva que você sabe. Né? É ir para a obra, né? É ir para o campo e, inclusive, ver o que não está sendo dito. Então, existe o que é planejado, existe o que acontece na prática. A gente não pode criar uma perspectiva de transformar o que acontece na prática como mascarar o planejado. É muito comum a gente ver também. Então, a gente não planejou, porque a gente não quer pensar muito, a gente planeja mais ou menos com uma estrutura extremamente aberta, em que a gente pode, à medida que for executando, preenchendo esse planejamento, isso não pode acontecer, porque aí vai gerar atraso, a gente vai ter necessidade de gerar respostas. E o planejamento, ele permite a gente ter respostas rápidas, mas não precipitadas. Aí, quando a gente não planeja, a gente tem resposta precipitada. E aí, no final, a gente acaba tendo um planejamento muito bacana, porque a gente preencheu ele depois. Então, já foi. Não, já atrasou, e aí depois eu falo que nem atrasou, porque eu preenchi depois, eu deixei tão aberto algumas coisas, né? Que eu vou preenchendo depois, vamos chamar assim, de preenchimento, e aí fica perfeito. Então, eu faço uma compatibilização ao contrário. Então, isso também é um risco, né? Principalmente quando a gente está falando aí de setor público, enfim, tem esse risco. Então, o planejamento, ele precisa ser feito de forma que a obra saia, né? A gente corre sério risco das obras não saírem, de não acontecerem. A gente tem casos, mais casos, aí que a gente pode, inclusive, debruçar sobre esses, que eles são grandes lições, né? De obras que não se concretizam, tanto no setor público quanto no setor privado.
a gente tem esse acontecimento, ela precisa de acontecer, a gente precisa de ter algo ali, né, construído, a materialidade do que foi planejado, precisa estar dentro do custo e precisa estar dentro do prazo. E só esse planejamento bem feito, né, com isso, e a comunicação vai ser fundamental para isso, né? Não pode um planejador, um engenheiro de planejamento que ele está lá no ar-condicionado e ele não vivencia o acontecimento ali do processo de uma obra, enfim, ou não escuta, talvez ele não tenha tanta experiência de campo, mas tem um potencial de escuta, vamos conseguir fazer o mais próximo do que foi planejado de fato. Né? E isso impacta, enfim, a gente sabe os impactos disso, né? Tanto, aí são empresas que quebram, aí o setor público vai ficar, o gestor público que vai entrar em improbidade administrativa. Então, são consequências que, às vezes, elas vão perdurar em anos, né? A gente vê que mexe, né? Tem as questões de improbidade administrativa, pode candidatar, não pode, da obra lá de 2009, né? 2006, né? Sei lá de quando, não pode, porque e geralmente a gente pode ver como que a obra, inclusive, né? Quando a gente está pensando no setor público, como que isso impacta, inclusive, às vezes, na continuidade aí da carreira política, né? Dos sujeitos envolvidos, que às vezes nem estavam diretamente, enfim. Então, o planejamento bem feito, ele permite uma resposta rápida e não precipitada, e ele garante, ele diminui os problemas tanto para as instituições quanto para os sujeitos que são agentes, que às vezes são responsáveis, estão ajudando ali por algo, e que vão ter essa carga sozinhos, né? E não necessariamente vai ser dividido. Então, é bem importante, né? Esse diálogo, essa comunicação. Você comentou um ponto, né, de obras paralisadas, obras que não são organizadas por algum motivo. Na visão de vocês, né, qual que é o grande ponto aí que, para deixar chegar a acontecer, qual é o grande erro para que uma obra paralise ou que não seja entregue? Qual a visão sua? Eu acho que não é nem uma visão minha, é uma visão do nosso Conselho de Aula, tem alguns estudos, e há alguns anos ele vem ao mercado que o grande problema de obras no Brasil, obras privatizadas, é projeto. É o baixíssimo investimento em projeto e uma certa confiança, uma maleabilidade da legislação para promover a alteração de projeto. Hoje você tem uma perspectiva, uma possibilidade de alteração de até 25% das obras, 5% no caso de reforma, possibilidade de alteração por objetivos, e as pessoas meio que contam com isso. Vários motivos, que podia ficar escolhendo aqui grandes obras, então é uma visão consolidada, que nós contas hoje, que o grande motivo para disso de dinheiro é falta de planejamento. Você tem algumas iniciativas que é hoje, por exemplo, atribuir o planejamento a algumas empresas, como o caso de contratações integradas, semi-integradas e integrais, para poder os gestores pararem de brigar com a parte técnica da obra, gastar dias devendo projeto, fazendo aditivo, todo mundo já vê de obra pública, sabe que isso causa um cisma muito grande. Quando a gente fala de gestão pública, a gente tem que pensar que o gestor, e isso eu sempre coloco para os meus clientes que trabalham com gestão pública, o gestor está com o CPF dele na frente. E quando o CPF é a herança dele, é literalmente o dinheiro dele, é o que ele vai deixar para a família dele. Questões políticas, carreira política, mas em síntese é isso. É o que ele vai, é a pensão que ele vai deixar para a esposa dele, é o apartamento que ele vai deixar para o filho dele. É isso que responde por eles. Então, ele sempre vai ter insegurança de decidir. E ele está sujeito ao controle do Tribunal de Contas da União, ao controle da instância, ao controle do Ministério Público. Todo mundo tem que ter controlando ele, pouca gente ajudando. Pouquíssima gente ajudando. Não ajuda a ter seu comércio. E aí, a comunicação com o gestor tem que ter uma comunicação que entenda as dificuldades desse gestor. Primeira coisa, você tem que entender que ele tem pouco recurso, ele tem pouco tempo, ele tem medo. Medo mesmo. Medo. Ele tem influências políticas aqui, muita gente mencionando. Então, toda a comunicação tem que ter no sentido de dar segurança jurídica e conforto para que ele tome a decisão que você precisa ter. Não adianta brigar com o gestor, porque ele sempre tem poder. Ele tem potestade na questão, ele pode ligar. E aí, essa alternativa é a justiça da forma de caixa. Então, essa forma de comunicação que a gente trabalha é uma forma, eu sempre falo, e eu repito isso toda vez. Para conversar com o gestor, você tem que dar conforto para ele. Não adianta. Mas
Mas não é, gente, o corpo financeiro tá na propina, não. Muitos não façam isso, é crime. Isso é crime. Não entrega documento pronto, não entrega edital, não faz isso. Tem formas extremamente republicanas de fazer comunicação com a administração, que são essas que têm que ser observadas. Nesse sentido, se comuniquem bem com a administração pública, entendendo a discutativa até da legislação, consulte os advogados, mas sempre pense que o gestor está com o frente dele. Não é a empresa que pessoal, é ele. Isso é muito assim. Isso eu acho que é muito o que a gente acredita, de entender a dor que você está falando. Imagine como que, vamos falar, né, um Supremo Tribunal aí, vai entender a dor do gestor público. Como que a gente entende a dor? A gente tem que ter empatia. Hoje a gente já teve. No nosso caso aqui, nós vivemos a dor. Porque nós já fomos de obra, já fui ajudante, eu já comecei também de baixo, o Dudu também. Nós vivemos a dor. E aí fica mais fácil da gente entender quando a gente vai conversar. Isso é um ponto. Mas imagina, né, vamos falar, uma pessoa que está lá em Brasília e aí não tem ideia da realidade. É difícil ter uma empatia. Eu acho que esse é o nosso grande trabalho, como que a gente, né, traz essa realidade, essa visão de dor e essa empatia para que consiga entender realmente. Eu tive um óbvio, trabalhei numa ponte uma vez no ar, que era do ar, de 319, até aquelas pontes gigantescas. E a discussão do pontos era uma discussão assim, você não aprovou tudo, devia ter feito o programa. E aí a defesa do ministro me marcou muito, porque ela falou assim, não tinha computador no ar. Ele falou assim, mas nem internet, não tem computador, a gente não fornece computador, e se ele não chega. Como é que você quer que eu faça um planejamento de obra extremamente anote gasto por gasto na ponta do ar? Papel de pão, se eu não... E aí vem a legislação muito sabiamente indicando que tudo tem que considerar a realidade da pessoa. Está na lei de introdução ao direito brasileiro hoje, tem que considerar a realidade da pessoa, porque a defesa dele era isso. Tinha que usar o computador, o programa, disponibiliza ele, eu não tinha computador no Acre. Não existia computador no Acre em 2009, 2005. Eu falei, realmente, até para mim é difícil 2005. Eu não sabia no Acre. Sem desmerecer o Acre, né, gente? Mas assim, no meio do Acre, uma questão logística, na realidade, o professor Ítalo, tem perguntas aí que eu falo assim, só para a gente entender que se a gente. Alguém quer. Não tem, não. Eu tenho mesmo. Posso fazer? Fala aí. Alguém que estiver online aí, se quiser fazer perguntas, se eu peço a gentileza de levantar a mão aí na ferramenta de levantar a mão. E já que você, né, conseguiu entrar na conversa, vejam bem, o que a gente tem percebido? Muitas pessoas profissionais enganam a forma de se comunicar como resolver problemas. Se comunicar não é necessariamente resolver problemas. Fazer registro não é necessariamente resolver problemas. Primeiro, ponto pacífico aí, é que a gente registra muito mal, né? Doutora Silvia, Renata Faria certamente se deparou já com bastante documentação de RDO mal escrito, né? Daniele está com a gente, que trabalha também na área de Direito da Construção. O Roberto Novaes aqui é professor nosso na PUC, também, né, membro lá da Camarb, e também trabalha em Direito da Construção. Então, vocês sempre encontraram ali uma documentação farta, mas mal feita. Ou faltante e também fica mal feita. As pessoas acham que, olha, registrei, fiz o comunicado, as coisas se resolveram. Mas um dinamismo, uma movimentação que ela é constante e ela tem que ser feita de uma maneira racional. Né? Quando a gente se depara com uma produção maluca de mensagens, né? O cérebro trabalha com a gente e às vezes o cérebro, desculpa falar isso aqui, cérebro te expor, é de constrangimento, não sabe jamais. Te manda mensagem no WhatsApp. Eu falei, cérebro, pelo amor de Deus, que telefone, me liga, porque às vezes a gente conversando ali, a gente vai se entender e ver o que é qual missão que nós vamos, né, seguir adiante. Nós tivemos um cliente em 2022 para 2023 dificílimo de lidar.
dificílimo. A gente gravava as reuniões, fazia os atos na tela, depois a gente lia a ata, todos estão de acordo, e gravava de acordo, todo mundo tinha que falar que estava de acordo. Vocês terem uma ideia que não é. Eu garrei no caixa preta, né? O negócio não estava fácil, não. E agradeço ao Sérgio que estava lá com a gente e concatenar essa comunicação. Então, quando vocês trazem essas experiências da PhD, as experiências lá do direito, o que a Carolina ela trabalha muitos papers, então ela vê o seguinte, o aluno perguntando assim, o que tem de dado de errado no meu planejamento? Ela tem colecionado muitos cases, né, tem tido esse contato aí, uma informação muito rica. Então, quando ela trouxe toda essa ponderação, certamente foi baseado nessa experiência que ela viu que está acontecendo, né? Foi no passado, remoto, né? Não. Coisa que está lá o quente pelando, lá como a gente diz em outras partes, né? Então, assim, a minha preocupação hoje é não só gerar um registro bem feito, um registro de qualidade. A gente tem tanta ferramenta, né? Tem o vídeo, tem a fotografia, tem o scanner, tem a câmera 360, termal, drone, a gente tem tantos recursos, mas que isso também tem uma proatividade. Eu volto a pergunta para você. Os nossos planejadores e controladores de projetos, eles estão tendo proatividade com essa comunicação? Eu falo que isso é o nosso trabalho, de ensinar, porque é muito melhor a gente planejar e ajudar a obra a acontecer do que não fazer isso e daqui a pouco preocupar com o papel para nos defender. É muito melhor a gente pensar antes em como fazer e como ajudar a fazer. Então, aí o nosso viés aqui, como PhD de engenharia, a gente entra primeiramente, vamos planejar bem, para a gente ajudar a obra a acontecer. E, de forma antecipada, né, tentando antecipar os problemas, a gente direciona o campo. Pô, já vimos aqui que está desviando do tal data. E aí, o que nós vamos fazer? A gente coloca mais recursos. Vamos botar mais gente, vamos botar outro equipamento, vamos pensar numa estratégia, mas isso tem que ser de forma antecipada. Porque senão não tem como fazer. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso pessoal que está no online. A primeira pergunta do Alexandre Campos. Quero agradecer a pergunta do Alexandre. Ele está falando aqui o seguinte: existem ferramentas para reduzir os ruídos de comunicação em ambientes de obras, mesmo diante de diversidade cultural e escolar, promovendo empatia e respeito. E ele quer saber o seguinte: existem essas ferramentas sem impor medo, constrangimento? E como que é essa liturgia, essa didática dessas ferramentas, né? O Alexandre, obrigado pela pergunta. E sobre as ferramentas, a gente tem, né, métodos e processos que comunicam melhor com o campo. O que eu falo muito sempre com o time, eu até trouxe aqui, a gente encontra muito o LPS, se chegar para o encarregado, vamos implantar o LPS, você vai falar o quê? É de comer, o que serve para que serve esse caminho de trocar. Ele não se sente confortável com o tipo de comunicação, né? Então, assim, a engenharia precisa ser traduzida para quem realmente executa e como que a gente executa com isso. Então, a gente usa muito o LPS traduzido para a prática do encarregado, para a prática do dia a dia. Forçando ali o sistema do LPS, ele força todos os setores que o Eduardo trouxe no começo a trabalhar para o encarregado, para fazer que a obra aconteça. A gente fala muito que a segurança está travando a obra, a segurança está atrapalhando a obra, mas a segurança está lá para fazer a obra, né? Para que a obra seja executada de forma segura e seja ali os métodos preventivos, para cuidar das pessoas. Então, a gente, usando as metodologias, a gente usa muito o LPS para levar essa comunicação mais clara na ponta. Aí a gente pensando num ambiente mais integrado, né? Pensando em áreas diferentes, tem por exemplo, a gente teve um projeto recente onde a gente estava recebendo material de mais de 11 países. Então, você imagina alinhar a forma como que as coisas vão chegar no Brasil para desembaraçar tudo, para o encarregado ter um parafuso para ele estar lá na ponta. E a gente usa muito o AWP, o Advanced Work Package, que é uma metodologia para pacotamento de trabalho. O AWP traz muito para a gente, que eu encontro a AWP desde 2018,
ele me ensinou ao longo do tempo que eu estava aprendendo sobre pacote de trabalho, pacote de conversa, pacote de comunicação. Como que a gente vai comunicar? Engenharia, suprimento e a construção lá na ponta fundamental da construção. Então, assim, duas ferramentas, metodologias que a gente usa bem na prática, a RPS para acelerar o campo aí, fazer acontecer no dia a dia e comunicar bem com o encarregado, e o AWP para ter um planejamento integrado mais efetivo. Muito bom, obrigado. Nós temos agora também o José Araújo. É uma pergunta mais ampla, né? Ele fala o seguinte, ó, como fazer com que o planejamento deixe de ser bonito no papel, entre aspas, e ele passe a ser uma ferramenta viva, confiável e validada pela realidade do campo. Então, ótima pergunta. Quem foi? Foi o jovem José Araújo. Olha lá para ele, então eu professor. Obrigado, Zé. Ótima pergunta. Tá? Quando a gente fala nisso, semana passada a gente estava junto com o Glenn Ballard, que ele é um dos gurus, dos dinossauros do Lincoln. E aí ele falou uma coisa muito legal. Ele falou o seguinte, cara, a colaboração é o centro de tudo. Quando a gente fala assim, poxa, vamos tirar o planejamento do papel, né, realmente, né, quem faz isso aqui, a gente tem uma mania de amar aquilo que a gente faz, né, e muitas vezes esquece que as coisas são colaborativas. Né? Então, a gente tem que, para você mudar realmente esse caminho, essa estratégia, você tem que trazer todo mundo. Você tem que trazer a produção, você tem que trazer a qualidade, a segurança, todo mundo ali juntos, para realmente fazer uma coisa no papel que todo mundo acredite. Porque tem isso também, né? Se você não acredita, você não vai, é muito difícil de colocar energia naquilo. Você está acreditando, você está engajado. Né? Então, a colaboração ela engaja, a colaboração ela traz, né, todo mundo para o jogo, para todo mundo entender o objetivo, que é realmente fazer a obra, com segurança, com qualidade, com estratégia e tendo o custo certo. Muito bom. O Gustavo Henrique também fez uma pergunta para nós aqui. Ele está falando o seguinte, onde a comunicação mais falha dentro de uma obra? No planejamento, na execução ou na entrega? Pode responder, tá? Vou dar um convite para essa pergunta. Olha, pensando assim, em canteiros de obra, eu vejo muito assim, não vou falar nem setor nenhum, mas o momento de passagem de bastão, vamos dizer assim, entre o planejamento e a produção, tem uma dificuldade muito grande assim, de comunicação. São dois pontos. Né? Primeiro, quando o planejamento passa para a produção, aquilo que é a realidade, a estratégia da obra para ser executada, e no segundo, o follow-up da produção do planejamento. Né? Então, assim, não falando de setores, mas de situações. Então, assim, quando o planejamento entrega ali, né, vamos botar uma programação semanal, poxa, eu vou entregar uma programação semanal para o encarregado, mas será que eu estou falando a língua do encarregado? Será que o encarregado está entendendo realmente está escrito? Será que ele entendeu o projeto? Então, nós temos um projeto na mão dele, né? E realmente está comunicando, a gente falou sobre a restrição, sobre o andaime que precisa, sobre a documentação. Né? Então, assim, é um ponto. E assim, o segundo é o seguinte, poxa, aqui tem muita coisa nova, vocês devem conhecer, que é o seguinte, você pergunta para o encarregado. Pô, aquela atividade está pronta? Está pronta. Mas falta o quê? Falta o quê? O que está faltando? Não, está pronta, mas falta pintar, falta inspeção, mas falta acabar. Exatamente. Então, esse retorno, ele é muito prejudicial. Porque imagina, poxa, eu pego um retorno do campo, eu acredito naquilo. Eu coloco no papel, eu boto no cronograma, por exemplo, o avanço físico daquela atividade. E quando a gente vai no campo, não, está errado. Ou pior ainda, né, quando você é empreiteiro, você manda a documentação, né, para o fiscal, para a fiscalização, para o órgão, né? Ele vai analisar e falar, pô, isso aqui está errado. Então, o seu planejamento não é um planejamento eficiente, está errado. Isso descredibiliza, né, todo o trabalho que vem sendo executado por um simples motivo, né, da comunicação entre dois setores. O que eu tenho recebido dos alunos, né, dessa prática que eles vão trazer, esses problemas que eles têm trazido, é justamente isso. É justamente nessa passagem, né, o planejamento está ali bem feito, teoricamente, mas se a gente for pensar no planejamento, ele sabe bem que se ele conseguir ser executado. Né, e ele só é executado se ele considerar que ele é vivo. Aí, pensando na pergunta anterior, né, então ele tem que dar margem para que ele esteja modificado, para que ele seja dialogado, com quem está executando, criando